padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra do exército. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, abençoado seja o nosso domingo, sobretudo pela oportunidade de ouro de proclamar a palavra e de escutá-la. Ao escutá-la, nossos corações se abram e possamos experimentar o amor de Deus, aqui congregados ao redor da amada Mãe Maria, que sempre é para nós inspiração de discípula, que abre o seu coração à palavra de Deus e nela se realiza, porque ela acredita o que Deus de fato promete. Orígenes, falando, portanto, de nosso caminho como testemunho, ele nos lembra e o que é importante, por isso celebramos o Dia do Senhor para fortalecer o nosso coração no compromisso de testemunho. Orígenes diz: se passamos da morte para a vida, ao passarmos da infidelidade para a fé, não nos admiremos se o mundo nos odiar. Jesus deu a vida por nós, portanto também nós devemos dar a vida, não digo por Ele, mas por nós, isto é, por aqueles que serão construídos, edificados com o nosso testemunho. Se à medida que os sofrimentos de Cristo crescem para nós, cresce também a nossa consolação. Acolhamos com entusiasmo os sofrimentos de Cristo, irmãos e irmãs, e que eles sejam muitos em nós, se desejamos realmente obter a grande consolação reservada para todos os que choram. Talvez ele não seja de igual medida para todos, pois se assim fosse, não estaria escrito: à medida que os sofrimentos de Cristo crescem para nós, cresce também a nossa consolação. Aqueles que participam dos sofrimentos de Cristo participarão também da consolação que Ele dará em proporção aos sofrimentos suportados por seu amor. Por isso precisamos acolher a palavra, que ela venha e nos fortaleça. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declararem a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está no céu. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Amado irmão, amada irmã, esse belo trecho do sermão missionário, quando o Senhor envia os discípulos em missão, nos deve interpelar e nos tocar profundamente. Chama-nos à consciência do nosso testemunho. Não podemos viver a nossa vida de qualquer maneira. Precisamos ser autênticos, coerentes, edificar nossos atos, nossas escolhas sobre o fundamento da verdade, do bem e do amor, para que em nós brote a coragem e não tenhamos medo. Como o Senhor diz: não tenhais medo dos homens, nada de encoberto que há não verá ser revelado. O que está escondido vai ser conhecido. Por isso é importante prezar a lealdade, a autenticidade em todos os atos, começando daquilo que está no mais escondido da nossa própria consciência. Por isso é preciso, diz o Senhor, dizer na escuridão aquilo que é preciso dizer à luz do dia. O que é escutado ao pé do ouvido, proclamar sobre os telhados. Só a autenticidade, meu irmão, minha irmã, nos dá coragem. Quando não somos autênticos, quando nós não dizemos a verdade, quando nós não expressamos aquilo que de fato é,
instala-se em nós o medo. O medo de tudo, medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. E o Senhor diz, é preciso para cultivar a autenticidade, cultivar no coração o temor diante daquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Pois somos chamados a pensar esta lógica. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai que conduz a nossa vida. O Pai que sabe até os cabelos de nossa cabeça contados. Não tenhamos medo, valemos mais que muitos pardais. Por isso é preciso dar testemunho, testemunho daquele que está a razão de nossa vida, diante dele, diante dos homens, dar testemunho, para que nós possamos ser considerados também dignos do seu amor. O Senhor diz, eu me declararei em favor daquele que diante do meu Pai, daquele que se declara e dar testemunho de mim. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Ajude-nos nesta perspectiva o que nos diz um escritor falando sobre a Santíssima Trindade, dizendo assim, nosso Salvador se tornou-se, segundo a carne, verdadeiro Cristo, por ser verdadeiro Rei e verdadeiro sacerdote. Que nós possamos, diante dele, com alegria e coragem, construindo lá na nossa interioridade a verdade do amor, possamos dar dele testemunho. E assim nos tornemos instrumentos deste amor na edificação de um mundo mais justo e solidário. Supliquemos esta graça, esta força e, sobretudo, de vencer todo o medo e de sermos sempre da verdade. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e conosco permaneça para sempre. Amém.